Olá, queridos! Estamos aqui em mais um Minutos com a Palavra e hoje eu quero falar contigo sobre um assunto que para mim pessoalmente é muito importante, que é sobre o serviço no reino. E eu quero dar como tema essa reflexão desse momento como ajudando a salvar vidas. E o que eu quero dizer com isso, ajudando a salvar vidas? Quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 33, ele diz o seguinte: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui a nós não buscarmos os nossos próprios interesses, a não priorizá-los, a não colocá-los na frente, mas a priorizar a necessidade e o desejo de muitos, ou seja, dos outros. E o versículo, quando ele termina também já dando uma conclusão, uma intenção por que o apóstolo Paulo estava falando conosco desse jeito. Então ele explica isso, ele diz que é para que nós possamos salvar vidas, para que pessoas sejam salvas. Então, reflita comigo. Normalmente quando você chega numa igreja, num prédio, numa denominação, você vai ver pessoas servindo nas mais diversas áreas. Você vai ver pessoas servindo no estacionamento, na recepção, nos bebedouros, com as crianças. Enfim, você vai ver pessoas servindo nas mais diversas esferas de serviço da igreja. Mas você normalmente chega com elas e se você perguntar a elas o que elas estão fazendo, elas vão dizer, eu estou aqui servindo no estacionamento. Ou então, eu estou indicando o bebedouro. Ou então, eu estou aqui colocando as placas. Eu estou fazendo alguma coisa assim. Elas vão te explicar o serviço em si. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Aqui na Paz Church, na Igreja da Paz, se você chegar perguntando a qualquer um dos nossos voluntários, seja em qualquer ministério, em qualquer área que eles estão servindo, se você chegar a perguntar a eles o que exatamente eles estão fazendo, eles vão te dar como resposta que eles estão ajudando a salvar vidas. Por quê? Porque nós entendemos que esse versículo aqui é um desafio para nós. Tudo aquilo que nós fazemos no reino, tudo. Se servir uma água, se servir com as crianças, se servir na palavra, se servir no louvor, se servir na mídia, se servir no estacionamento, aonde quer que eu ou qualquer outra pessoa estejamos servindo, nós estamos contribuindo, nós estamos ajudando a salvar vidas. Porque cada um de nós, aonde nós estivermos servindo, nós estamos contribuindo para a salvação das pessoas. E servir deve ser aquele avental permanente na nossa vida. Eu sempre costumo dizer que nós devemos ter um avental preso na nossa cintura e um guardanapo no nosso ombro, para que possamos servir os outros, porque essa é a finalidade nossa como cristãos, estarmos servindo com a intenção de salvar pessoas, de levar o evangelho da salvação até elas das mais diversas formas, contribuindo com o nosso dom, com o nosso talento, com aquilo que fomos chamados para fazer, para que pessoas sejam salvas. Porque quando eu contribuo com aquilo que eu sei fazer e outro contribui com aquilo que sabe fazer, nós somamos forças para o reino. E, na verdade, o servir na igreja, em qualquer área que seja, é um privilégio, é uma honra. E nós não precisamos ser pagos para isso, nem devemos ser pagos. É claro que alguns trabalhos na igreja precisam ser remunerados porque é uma prestação de serviço diferenciada. Mas como voluntários, como alguém que está no reino servindo, deve ser um privilégio para nós. Deve ser um privilégio, uma honra poder servir em tudo que nós sabemos fazer, porque o dom recebemos de Deus para servir as pessoas. Então, entenda uma coisa, o Senhor nos chamou com este propósito. Ele nos chamou com o propósito de servir, de estarmos ali dispostos a servir. E a servir com alegria, com disposição no nosso coração. O nosso apóstolo fundador, o pastor Melvin Eduardo Huber, ele tinha uma frase que ficou na memória e ficou também eternizada, que diz o seguinte: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Isso para mim tem sido o meu desafio diário no serviço. Eu só tenho uma vida. E essa vida ela vai passar rápido, porque a nossa vida nessa terra ela é muito passageira. E eu preciso servir o meu Senhor, servir o reino do meu Senhor, porque só aquilo que eu fizer para o meu Senhor e para o seu reino é que vai permanecer. Então eu quero te fazer um desafio, para que você juntamente comigo seja alguém que vai ser um colaborador no reino,
que vai servir ao Senhor com os seus dons, com os seus talentos, com as habilidades que Deus lhe deu, as habilidades que o próprio Senhor colocou no seu coração, colocou na sua vida. Então quero fazer esse desafio para você. E eu quero ler com você, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nos versículos 11 a 15, que diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então eu quero te desafiar. Quero te desafiar com essas poucas palavras a você se juntar comigo a um grande exército de voluntários que estão dispostos a servir de todo o coração com as habilidades e os dons que o Senhor tem te dado. Eu tenho como um desafio pessoal, quem me conhece sabe pessoalmente que eu tenho esse desafio de servir com todos os dons e talentos que Deus tem me dado para que o reino do meu Senhor não sofra dano em nada. Eu espero sinceramente que essa palavra tenha alcançado o seu coração e te desafie, juntamente comigo, a termos um avental na cintura e um guardanapo, um pano nos nossos ombros para estarmos servindo. E eu quero te desafiar. Continua nos acompanhando nas nossas redes sociais, continua nos acompanhando essas palavras, porque nosso desejo é que essas palavras sejam cada vez mais e mais edificantes e alcancem o seu coração. Amo você.